e bem-vindos para mais uma aulinha, meus amores. E bora lá. Modalidade de atenção ao idoso. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Então, qual que é o foco, né, das modalidades de atenção ao idoso? É maximizar a independência e autonomia dos meus idosos e construção, né, ou melhor, resgate ou aprimoramento dos meus vínculos sociais. Em outras palavras, o foco principal das modalidades de atenção aos idosos é a reabilitação. E só para dar uma introduzida, gente, as modalidades de atenção aos idosos são todos aqueles lugares que vão atender o meu idoso, tá? E vai prestar algum tipo de assistência para ele. Então, modalidades, né? Quais são elas? Abrigamentos de longa e curta permanência, centros-dias, centros de convivência, assistência domiciliária e serviços hospitalares especializados. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um desses temas. Mas antes disso, quais são os serviços assim básicos que atendem ao meu idoso? Então, é a rede básica de saúde, né? Treinada e equipada para atender o meu paciente. Além de uso de atividades preventivas e de reabilitação, programas de suporte e educação aos idosos e seus cuidadores e programas de pré-aposentadoria, tá? O que a gente mais utiliza é as redes básicas, gente, e a gente acaba fazendo suporte, né, de educação aos idosos, porque é o que eu estou fazendo aqui agora, que é dando aula para vocês específicas da saúde do idoso, tá? E isso a gente encontra qualquer formação, né, de uma equipe de enfermagem. E aí agora a gente começa a entrar mesmo nas modalidades em si e discorrer um pouquinho sobre elas. Então, instituições de longa permanência. O que seria isso? A instituição de natureza de direito público ou de direito privado que se destine a obrigar idosos em caráter residencial de forma gratuita ou mediante remuneração durante um período determinado ou não, destinada a propiciar atenção integral sobre regime de internato. O que seria isso, asilos, clínicas de repouso, lares de idosos, etc, tá? Então aqui, gente, nada mais é do que uma instituição que pode ser pública ou privada, ou seja, de graça ou paga, tá? Que vai deixar o meu idoso por um tempo lá, e aí a família vai decidir se ele quer morar lá para sempre, ou se a família vai deixar só um tempo e depois tirar, tá? Isso é a instituição de longa permanência, é aquela que o indivíduo entra em um período e não sai, até que a família queira retirá-lo de lá. Unidade residencial sobre sistema participativo, que é URSP. É uma unidade mantida pelo meu estado, tá? Por entidade civil ou constituída por idosos sobre sistema participativo, e quando é participativo, gente, é money, tá? Que a família paga. Em caráter residencial, com ou sem o suporte familiar, de caráter gratuito ou não, tendo por objetivo a promoção de bem-estar e da autonomia de idosos. Então aqui, gente, teria, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, aquelas casas de Frei, né, que é do pessoal do Lar São Francisco de Assis, que tem os freis, então eles ficam lá e parte é mantida pelo Estado, pela igreja, mas a outra parte eles que se bancam, tá? Então pode ter a participação da família ou não, tá? Então seria mais ou menos isso, é uma unidade onde os idosos ficam, é tipo um asilo, tá? Só que tem um money aí por trás. De graça até consegue, porque foi o que eu falei, às vezes a igreja paga, né, a casa do frei pro freizinho ficar lá, mas é só se ele não tiver uma condição, tá? E aí, quando a gente fala de instituições de longa permanência, ela é dividida em 3 modalidades. Então, a modalidade 1 é destinada a idosos independentes, tá? Que é aqueles que são super ativos, mesmo que requeira o uso de equipamentos de autoajuda. Então, às vezes ele é super ativo, né, super lúcido, mas às vezes ele tem alguma limitação motora. Então, como vai ter os técnicos lá para auxiliar, ele fica na modalidade 1, porque ele é lúcido, tudo tranquilinho. A modalidade 2 é destinada a idosos com dependência funcional, que é dependência em qualquer atividade de autocuidado, como alimentação, mobilidade, higiene, entre outras.
e que necessitem de auxílios e cuidados especializados. Então aqui eu já tenho um pouquinho mais do meu idoso debilitado mesmo, tá? Com dificuldades motoras para fazer as coisas. E a modalidade 3 é destinada a idosos com dependências que requeram assistência total nas atividades de autocuidado. E aqui, gente, vou ser muito sincera, o que a gente vai ver é situações, por exemplo, modalidade 1 é, por exemplo, porque é um asilo, tá? Particular, na parte do particular, praticamente, vamos dizer assim. Geralmente é aquele idoso que tá lúcido, mas a família não quer responsabilidade, taca lá no asilo pros outros cuidar. Na modalidade 2 já é cara de asilo mesmo, né? Porque vai ter a pessoa lá com a dificuldade motora e sempre alguém ajudando. A modalidade 3 teria, assim, em suma teoria, um cuidado home care. Só que se a gente for parar pra pensar, quando você olha para um asilo, que é uma instituição de longa permanência, é tudo junto e misturado, tá? Então é teoria versus prática. Na teoria, era para ter um asilo destinado para cada tipo de pessoa. A realidade é todo mundo junto. E os técnicos dando socorro para acudir todo mundo. E aí, né, para ter esses lares, né, esses asilos, para que eles funcionem, algumas regras têm que ser seguidas, algumas portarias. Então vamos ver um pouquinho do que é exigido para esses lares funcionar e a gente discute depois se isso é verdade ou não, se funciona assim mesmo. Então ela tem que estar legalmente constituída, tem que ter um papel provando que ela é uma instituição, tudo na burocracia máxima. Tem que ter um responsável técnico pelo serviço, tem que oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, conforme a RDC número 50. RDC, gente, é um caderno de normas de estrutura física de tudo que é de saúde, tá? A construção, reforma ou adaptação na estrutura física deve ser precedida de aprovação de projeto arquitetônico junto à autoridade sanitária local. Tem que possuir um alvará de funcionamento expedido pelo órgão sanitário competente. Tá, isso aqui tá na portaria. Vou falar essa primeira parte, depois nós continua. Gente, legalmente constituída, provavelmente todas vão estar. Seja realmente de forma legal, como, né, com as trapaças. Mas geralmente todo mundo vai ter um papelzinho falando que pode funcionar. Raramente vocês vão ter uma instituição que não tenha. Mas acontece porque a gente tá no Brasil. Responsável técnico pelo lugar, sempre vai ter alguém que vai ter que se responsabilizar pela conta, por qualquer coisa. Instalação física em condição adequada, haha, né? Porque vai em qualquer asilo por aí que vocês percebem que a parte do particular pode até dar 100%, mas do SUS, duvido, tá? E também duvido que vai seguir as normas da RDC, porque as normas da RDC, gente, é absurda, tá? É absurda. E assim, pode estar quando inaugura, porque depois de uns anos todo mundo esquece. E pode estar no começo nas adequações, por quê? Porque para funcionar você precisa, né, do alvará de funcionamento. E óbvio que a fiscalização vai ficar em cima para estar tudo em dia, porque eles querem dinheirinho, né? E eles vão caçar até pelo em ovo para ver coisa errada, para querer multar o estabelecimento e não deixar funcionar. Então, a princípio, é tudo luzes. Depois de um ano a gente vê a realidade, tá? Adaptação de estrutura física. Gente, duvido que todos os asilos do Brasil estão estruturados para acolher um idoso, tá? Mas, vamos lá. Continuando as normas. Comprovar a idoneidade de seus dirigentes. Então, eles dizem que para você ter uma casa, né, um asilo, uma residência, né, para esse idoso, você tem que ser uma pessoa, né, totalmente de caráter. Mas, né, vamos lembrar que tem uma política aqui no meio. E brasileiro é brasileiro. É até feio a gente usar essa frase, mas verdade seja dita. Eu tenho que observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade do credo. Aqui pode ser que funcione. Vou beber uma água, só um minuto. Voltando. Preservar a identidade, intimidade e privacidade do idoso, assegurando ambiente de respeito e dignidade.
senta e chora, né? Porque não tô falando mal de todos os lugares, mas a gente sabe que tem lugares que até maltrato com o idoso tem. E não vai muito longe, você vê pela alimentação deles que o negócio não funciona 100%. Mas era pra ser assim. Eu passo aqui pra vocês verem, gente, porque isso aqui era pra funcionar desse jeito, tá? Só que a gente sabe da realidade. E é bom que a gente saiba da realidade, porque quando a gente estiver lá, a gente tenta mudar. Comprovar a idoneidade dos seus dirigentes, opa, coloquei 2 vezes, perdão. Promover a integração dos idosos nas atividades desenvolvidas pela comunidade. Primeiro, com o idoso que tá lá no asilo, ninguém lembra de pôr ele na rua, até mesmo que ele foge. Então, assim, até consegue envolver ali a comunidade, mas é meio que uma comunidade interna, tá? Ou se não, uma vez no ano. Não tem essa participação de comunidade, não. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergerenciais. Designar o responsável técnico como guardiões para todos os efeitos de direitos, respondendo civil e criminalmente pelos atos que praticarem detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Como eu disse, sempre tem que ter um nome para cair a bomba lá, caso ela exploda. Então isso aqui sempre tem um técnico, tá? Um responsável legal tem que ter. Manter arquivado no prontuário o ficha individual do idoso, comprovante dos bens de imóveis pertencentes aos idosos, sobre a guarda da instituição. Gente, para internar um idoso sempre tem que ter essas pastas mesmo, tá? O problema é que a família luta para tirar do idoso. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso ou seu curador em caso de interdição judicial, especificando o tipo de serviço prestado, bem como as obrigações de entidade do usuário. Então aqui, gente, é basicamente os relatórios de enfermagem, tá? É documentar todo o cuidado que ali é prestado diariamente. Proceder à avaliação multidimensional de cada caso com abertura e atualização de prontuário, garantindo acompanhamento médico, social e de demais profissionais necessários, de acordo com o nível de complexidade de cada caso. Então aqui, gente, é garantir que o idoso tenha atendimento médico mesmo estando, né, em instituição fechada. Funciona, tá? Se a pessoa estiver morrendo lá, eles levam para o hospital, mas que ele vai ter um acompanhamento profundo, não tem, viu? Comunicar à Secretaria Municipal de Assistência Social a situação de abandono familiar do idoso ou a ausência de identificação civil deste. Os asilos tentam comunicar que a família abandonou. Se a secretaria, né, se no caso a assistência social vai conseguir fazer a família readotar esse idoso, é outro 500. Comunicar à autoridade sanitária local toda a ocorrência de moléstia infecto-contagiosa passiva de comunicação compulsória. Então aqui, gente, é sempre avisar para a Secretaria de Saúde, Sanitária, que, por exemplo, dentro do meu asilo tá tendo um surto, né, de catapora, um surto lá de piolho, coisas assim, doenças compulsórias, tá? Sarampo, etc. Continuando. Abrigamento. Como definir, então, né, os programas, o que vai ser feito nesses abrigos, né, em asilos, etc. Então, eu tenho que ver o perfil funcional e a cultura dos moradores desse asilo para não conseguir definir. Porque, às vezes, não adianta falar que eu vou fazer, né, uma hidromassagem, sendo que eu não tenho idoso ativo, sendo que eu não tenho uma piscina, né, então, não tem como. Tenho que ver, então, a disponibilidade de recursos, porque eu acabei de citar, não tem como eu fazer uma hidromassagem se eu não tenho, né, o mínimo que é uma piscina. Centro-dia, gente, que é a segunda modalidade. O centro-dia é um serviço social, tá, que atende pessoas com 60 anos ou mais que necessitam de cuidados durante o dia. Por isso que é centro-dia, eles só atendem de dia. Então, você vai lá, é tipo uma escolinha para idoso. Você vai lá, coloca o seu idoso lá e tira no final do dia. É isso, tá? Então, ele tem um horário de funcionamento pré-estabelecido e o perfil funcional e cultural dos usuários é levado, né, adiante. Então, é observado também o que eles fazem, o que eles não conseguem fazer mais. Mas, basicamente, junta um grupinho de idosos e fica lá fazendo crochê, pintando, plantando, fazendo várias atividades funcionais e cognitivas durante o dia.
Centros de convivência. Eles são focados em atividades que promovem a integração intergeracional, educação para a saúde, aprendizado de novas habilidades e geração de renda. E previne também a segregação. Gente, o centro de convivência é lugares, né, onde, tipo, como que eu vou explicar pra vocês? Espera que eu vou achar um exemplo, só um minutinho. Centro de convivência, em outras palavras, gente, são aqueles lares de idosos, tá? Que são, tipo, chalezinhos, casinhas mais chiques, pagos. Coisa mais fina, tá? Isso é um centro de convivência. Terceiro ou quarto item, já perdi as contas, é a assistência domiciliária, né? Que é o home care, praticamente, gente. É a assistência que é feita dentro do lar da pessoa, do meu idoso, tá? Então, é a oferta de cuidados de saúde no domicílio do meu doente. Quais são as funções aqui, né, que a gente exerce? Assistência de enfermagem, faz acompanhamento médico, faz a reabilitação do meu paciente, administra medicações, a gente mexe com equipamento, às vezes o paciente tem uma bomba ali de infusão por causa do uso de uma sonda, etc. A gente que mexe, entre outros. Não vou aprofundar, porque as nossas próximas aulinhas eu vou falar de assistência domiciliar e home care. Então, não vou aprofundar aqui, tá bom? Serviços hospitalares especializados, né? Que é a última categoria aí que a gente vai seguir. Então, aqui, gente, é a mais chatinha, tá? É a mais longuinha, mas estamos acabando a aula já. Então, o hospital, ele tem que prestar cuidados médicos e emergenciais, testes diagnósticos, tratamentos intensivos ou cirúrgicos que podem ou não necessitar de uma internação do meu idoso. Os idosos são os que mais usam hospitais, tá? E tem maior taxa de admissão hospitalar ao serviço de emergência e estadias mais longas, além de usarem mais recursos quando são hospitalizados. Então, aqui em resumo, esse idoso, ele usa muito mais o hospital do que qualquer jovem, porque a vida dele é muito mais frágil do que a de uma pessoa jovem. Ele fica muito mais tempo hospitalizado, porque ele tem muito mais problema de vida, e ele gera um custo muito mais alto, tá? Basicamente isso. 20% das pessoas com 65 a 74 anos de idade e 27% das pessoas com mais de 65 anos passam pelo menos uma vez pelo serviço de emergência. Porque quando eu falo emergência, gente, é o pronto-socorro lá na questão de, tipo, por causa de coisas graves realmente, tá? Mais de 40% dos pacientes idosos são atendidos no serviço de emergência, geralmente vão sair da emergência e vão ser internados nas clínicas, né, para recuperar totalmente a sua saúde. Então, ele vai sair do pronto-socorro, às vezes pode uma parada cardíaca, etc., e vai ser encaminhado para internação no andar de cima, que são nas clínicas médicas ou cirúrgicas, tá? 6% desses pacientes que passaram lá, né, pelo meu pronto-socorro com uma emergência, pode ir para UTI também, porque são aqueles casos que ficaram bem mal, que realmente correram risco de vida, então eles são encaminhados para UTI. São prescritos novos fármacos para mais de 50% desses idosos. O idoso, ele pode usar o serviço de emergência em substituição a cuidados primários ou por não estar recebendo os cuidados adequados do seu médico de tratamento primário. Então aqui, gente, é aquela velha coisa. O paciente é hipertenso, só que era para ele fazer o acompanhamento no posto. Mas de repente a pressão dele chegou a 22/10 e o posto tá fechado. Então ele vai correr lá no hospital, na emergência, para ser atendido. Morrer é que ele não vai morrer, né? Então é para isso que ele usa a emergência. E aí, dentro disso, a gente vai tendo certas dificuldades para, né, prestar uma assistência adequada a esse paciente. E quais são as principais, né? Uma consulta no serviço de emergência pode gerar mais estresse ao idoso, porque tipicamente não há acomodação especialmente para eles. Então a gente não vê lá assento para idoso. E mesmo se tivesse, poderia furar isso, tenho certeza. Não temos quartos silenciosos, não temos camas baixas, não tem travesseiro extra, não tem uma iluminação vinda, né, da rua, como teria que ser.
Além disso, a avaliação do idoso normalmente vai levar mais tempo e vai requerer mais testes, né, diagnósticos, ou seja, exames, porque muitos idosos não vão apresentar sintomas específicos de tal doença. Eles só apresentam sintomas tipo geralzão, que pode puxar 1001 doenças. Pode ser desde uma constipação até uma neoplasia cerebral, tá? É bem difícil. Somente os pacientes idosos em estado graves que não podem ser adequadamente atendidos em outros locais que devem ser hospitalizados. Por quê, gente? Quando eu resolvo internar um idoso, eu estou expondo ele a um risco de infecção muito grave, tá? Muito grande. Então, assim, ou a gente interna um paciente que realmente precisa de internação, ou a gente pode perder esse paciente tentando salvá-lo. Então, quando a gente decide internar um idoso, é porque ele realmente precisa. Porque se ele pudesse tratar em casa, seria o lugar ideal, tá? E quais são os cuidados, né, que eu tenho que ter a partir desse momento que eu internei esse idoso? Quando indicado, deve-se fazer a avaliação cognitiva padronizada no departamento de emergência. Então, ele chegou lá no meu pronto-socorro, eu já vejo se ele é um paciente que é independente, se ele é lúcido, se ele não é. Tenho que avaliar o risco que esse paciente tem de cometer suicídio, se ele tem risco de queda, incontinência urinária. Tenho que ver o seu estado nutricional, como que está a sua vacinação. Além disso, eu tenho que ter uma boa comunicação entre o médico do serviço de emergência com o meu paciente, tá? Ou com um cuidador, ou algum responsável legal por esse paciente. E com o médico lá da unidade primária, ou seja, lá da UBS. É de suma importância que o médico do pronto-socorro puxe o histórico desse paciente lá do posto, tá? Então tem que ter esse contato, essa troca de informações pra gente conseguir fazer o melhor tratamento para esse paciente, tá? Já que quando a gente faz isso, a gente aumenta significativamente a evolução positiva desse paciente. O planejamento de alta pode ser melhorado quando enfermeiros, assistentes sociais e médicos de cuidados primários estão envolvidos, que foi o que eu falei. É muito mais fácil eu cuidar de um paciente tendo um histórico dele lá da atenção primária do que eu ter que começar tudo do zero dentro do hospital. Porque, como a gente já viu, o hospital não é para acompanhar doença, ele é para acompanhar emergência. Tem que ter uma equipe interdisciplinar voltada para a geriatria, então eu tenho que ter um médico geriatra, eu tenho que ter pessoas, de preferência se eu tiver um enfermeiro geriátrico, é melhor, tá? Tem que ter uma equipe específica para tratar desse idoso. Para identificar e atender as necessidades complexas do paciente idoso e para observar e prevenir problemas comuns idosos e que podem se desenvolver ou piorar durante a hospitalização. Se eu tenho essa equipe? Não, a equipe no caso é nossa. É o nosso pouco conhecimento que a gente tem aqui, ó. Tenho que ter a documentação do regime terapêutico para registrar a indicação, né, de cada fármaco que eu vou inserir naquele paciente. Eu tenho que explicar o porquê que eu tô colocando, tudo mais, tá? Tenho que fazer uma lista diária das medicações que ele toma, para evitar o uso de fármacos desnecessários, porque a gente sabe que idoso toma muita medicação, tá? E aí, com isso, um remédio pode anular o efeito do outro, ou pode potencializar, e aí ter um excesso de medicação no corpo, etc. Tem que fazer mudança no ambiente hospitalar, que muitas vezes é feito por nós, enfermeiros e equipe de enfermagem, tá? Por exemplo, transferir os pacientes para o local próximo ao posto de enfermagem, ou trocar os companheiros de quarto. E aqui, gente, é muito real. O idoso, o ideal seria ele ficar do lado do posto de enfermagem. Por quê? Porque a gente sabe que ele é o mais propenso a ter uma parada. Às vezes o paciente está lá no final do corredor. E isso é culpa nossa? Nem sempre. Mas quando a gente puder trocar os quartos, melhor. E isso vocês têm que ficar atentos. Mobilização precoce e participação das atividades funcionais para evitar a deterioração física devido à diminuição da atividade durante a doença da hospitalização. Então, é tentar manter esse paciente o mais ativo possível, tá? Ocasionalmente, os idosos são levados ao serviço de emergência por cuidadores que vão se recusar a levá-los de volta para casa ou que vão simplesmente abandonar o paciente lá e ó. E aí? Aí é assistência social, meus lindos, porque na enfermagem não tem perna pra tudo. E era isso, meus amores. Até a próxima aulinha.
Beijo!